Olá pessoal, vamos dar sequência aí, né, às nossas atividades, aí, a nossa aprendizada aí com os nossos listeners, os nossos tratadores, né, gerenciadores de eventos. A gente já começou a dar uma olhadinha em alguns desses listeners aí, né? E vamos agora então partir para mais listeners. Vamos lá então, galera. Bom, aqui abrimos as bibliotecas, já acostumamos com isso, né? Importamos a biblioteca Swing, né? Para a gente poder usar os componentes gráficos, a AWT e a AWT Event, para a gente poder pegar os elementos visuais, né? Public Class, caixa de seleção. Vamos trabalhar com checkbox, pessoal. Tá? Então chamei de caixa de seleção. Extend JFrame. Então a gente já sabe aqui, né? O que vai acontecer? Que esse nosso caixa de seleção, essa nova janela, né, será na verdade esse novo objeto, nova janela. Esse novo objeto, né, essa nova classe, vai ser uma janela. Bom, aqui a gente criou 3 painéis. Lembra que eu comentei em outras aulas que a gente pode controlar de uma forma mais apurada os gerenciadores de layout? Tá? E o panel, o JPanel, é um painel, é um repositório. E se ele é um repositório, né, um container, eu posso colocar um gerenciador de layout para ele. Então aqui a gente vai começar a controlar um pouquinho, um ajuste mais fino no nosso layout. Tá? Por isso que eu criei esses 3 painels ali que eu chamei de superior, meio e inferior. O nosso objeto mais lindo, um blue label, né, JLabel rótulo, e 4 checkbox. Né? Vocês já estão acostumados com outras estruturas, né, de checkbox. Aquela caixinha de check, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Bom, abrimos o construtor da nossa superclasse, nossa classe aqui. Chamamos o construtor da superclasse para ele já criar a nossa janela e já rotulá-la. Criamos o container, né, para o nosso repositório principal. Tela get content pane. Então criamos um objeto chamado tela para o nosso repositório. E aqui a gente criou agora um border layout, né? Qual que é o border layout? É aquele nosso gerenciador que divide em 5 zonas. Só que na hora de adicionar a gente tem que falar em qual zona que a gente quer, North, Center, South, West ou East, né? Border layout, new border layout, e aí a gente vincula o objeto container tela criado com o gerenciador de layout criado aqui. Tá? Então tela set layout. Tratador trat igual a new tratador. Agora a gente já sabe, né, que aqui a gente está instanciando um objeto trat a partir de uma classe tratador, e a gente, sem ter visto, já sabe que essa nossa classe tratador vai ser a nossa classe onde a gente vai implementar o nosso listener, né? Legal. Aí rótulo, new JLabel, quais suas linguagens favoritas? Então um rótulo no nosso formulário. E aí agora a gente vai criar os nossos 4 checkbox. Primeira, new JCheckbox. Então estamos instanciando aqui o objeto criado aqui na linha 9, né? Ó. Primeira, new JCheckbox Java. E aqui, ó, primeira, set mnemonic key event vkj. Esse mnemonic é uma tecla aceleradora. É aquela opçãozinha de você vir aqui, ó, e apertar o Alt, ó, e ele sublinhar o F, o E, o V, o P, né, por exemplo, tá? Então o que eu estou falando para ele? Que eu quero que ele sublinhe para mim, né, transforme a minha letra J em aceleradora. É sempre essa sintaxe em qualquer parte que você queira utilizar, tá, pessoal? O nome do objeto, set mnemonic, keyEvent.vk, e aí você tem uma infinidade de possibilidades, tá, de tecla, as VK, 1, 2, 3, né, olha lá, combinação com alfanumérico, com backspace, com Ctrl Alt, Cut, tá? Você tem uma pancada de possibilidades aí de teclas, né? No nosso caso, a gente quer o VKJ, tá? VKJ, né? Porque eu quero que tenha a letra J. É óbvio, né? Se for para sublinhar uma tecla, né? A letra deve existir, né? Senão ele vai dar um problema aí, né? Não preciso nem dizer. Se eu colocasse aqui VKX de Xandão, ia dar uma zica aqui no Java, né? Tá? Então, isso é esse método mnemonic, set mnemonic, é a nossa tecla aceleradora. Aí se eu apertar Alt J, é a mesma coisa que se eu tivesse clicado no item de menu, né? Tá? Aí a gente, assim, aqui, set selected true. Eu já quero que por default esse cara venha marcado.
tá? O valor default dele é false, né? Então se eu coloco um true, quando eu rodar o programa, a gente vai ver já já, esse cara já vai vir previamente selecionado, tá? Então é bastante interessante esse recurso aí, né? O que você quer que o cara deixe, né? Igual formulário, né, de HTML quando vocês preenchem, né? Tem lá, por exemplo, desejo receber informações do site, né, e dos 715 parceiros dele, já vem marcadinho lá, né? Você está concordando. Então, o que você quer que o cara já deixa, que o cara selecione lá, deixe como default, você já deixa marcadinho, né? Se o cara não desmarcar depois, é problema dele. Você concordou, lá estava marcado, né? É uma jogadinha meio psicológica, engenharia social. O segundo objeto, né, o segundo checkbox, perdão. New J checkbox C++, QE set mnemonic, QE event VKC, né? Terceira new checkbox, em homenagem ao meu amigo Gabriel, eu vou colocar aqui Python, né? Olha lá, Python VKP, né? Mnemonic. E depois o Delphi, em homenagem a mim mesmo, né? Quarta new J checkbox Delphi, quarta set mnemonic VKD, né? Agora a gente vai criar os painéis superior, os 3 painéis que nós criamos aqui, ó. Superior, meio, inferior. Então, superior, new JPanel, superior, set layout, new flow layout left. Olha só, esse nosso JPanel, eu estou falando que ele vai ter um gerenciador de layout para ele, tá? Um gerenciador de layout para ele, e ele vai ser controlado, alinhado a partir da esquerda. E aí a gente adiciona ele, ó, o rótulo, o JLabel criado, tá? Aí eu criei um button, JButton, ok, new JButton responder, tá? E ok, add action listener, então ó, o botão ok aqui, nós estamos falando para o nosso Java que nós teremos o tratador de eventos de ação, tá? E quem vai controlar? O trat, criado aqui em cima, na linha 20, tá? O trat criado aqui em cima na linha 20. Meio, new JPanel, meio, set layout, new flow layout left, eu vou até dar um valorzinho maior aqui, ó. Flow layout left e 10,10, margem esquerda e superior. Tá? Eu posso colocar, eu quero alinhar da esquerda e colocando uma margem esquerda e superior nesse cara. E aí a gente adiciona os 4 checkbox. Meio ADD primeira, meio ADD segunda, meio ADD terceira, meio ADD quarta. E aí o outro painel, tela.add, perdão, aqui, né, na linha 51. Inferior, new JPanel, o terceiro painel. Inferior, set layout, new flow layout right agora. Olha só. Então quer dizer, esse cara eu quero alinhado à direita, né? Mudamos aí o jogo aí, né? Então, criamos ele e nele nós colocamos o botão OK. Então, o que aconteceu? A gente tem o painel superior, que tem o nosso rótulo, o botão do meio, o painel do meio, que tem os 4 checkbox, e o botão inferior, que tem o nosso botão. E agora, olha o que a gente faz. Tela.add superior, então o JPanel superior, e o que acontece? Ele é um container. Então, tudo que ele tem, que no caso é o label, vai junto com ele. Border layout norte. Tela.add meio. Meio é um container, é o painel, né? Então, border search layout, center, né? E depois ali o último, que é o painel que tem o botão, né? Que é o inferior, a gente coloca, tá? No sul. Aqui, quando eu trabalho com vários gerenciadores, eu tenho que dar um pack, é como se fosse um refresh, tá, pessoal? Para ele poder atualizar. Definir o tamanho da janela, né, 600 por 400 e visible true. Instanciamos aqui o nosso main, caixa de seleção app new caixa de seleção, app set default close operation jframe extension close, né? Fizemos uma instância e aqui é o destrutor, quando fechar esse cara é removido. E aí falta só a nossa implementação do nosso listener, nosso objeto tratador. Então vamos lá. Private class tratador implements action listener. Então já conhecemos essa chamada, né? Nós vamos criando uma classe chamada tratadora e ela será um listener para nós, né? Um controlador de eventos, um tratador de eventos de ação. Aí a gente tem que criar os eventos dele. Public void action performed, action event e.
Então aqui é o evento e esse E é o objeto que gerou, esse parâmetro E, né? Recebe o objeto que gerou a nossa chamada. No nosso caso, só temos um botão, vai ser o botão OK lá, né? Aí agora a gente faz uma vetorzinha, uma variávelzinha string aqui, escolhas igual a aspas, aspas. E aqui a gente faz uma jogada bem legal, ó. For int de i, começando de 0, i menor que meio. Quem que é meio, pessoal? Meio é o nosso painel aqui, ó. Tá? É o nosso painel, que a gente adicionou nele o que? Os 4 checkbox. Meio.getComponentCount. Olha só, é sugestivo o nome, né? Pega para mim, lê para mim, né? Recupera para mim a quantidade de componentes. Então o que ele vai retornar para nós aí? 4, porque nós temos 4 checkbox. Então ele vai fazer um for de 0 até 3. 0, 1, 2, 3. Incrementando de 1 em 1. E aí o que a gente faz? A gente faz um Kajibunshin no Jutsu. A gente faz uma cópia do cara, olha só. Componente comp. Estou criando então um componente genérico, é igual a meio.get componente de i. A primeira vez i vale 0. Quem que é componente de 0? É o meu checkbox primeira. Então o meu comp vira uma cópia dele. A hora que ele rodar, vale 1. Tá? Quem que é componente de 1? É um vetor interno isso daqui, tá? Que ele trata internamente, né? A gente nem manipula, ele vai automaticamente pegando essa sequência pela ordem que a gente deu aqui. Pela ordem, esse daqui vai ser o 0, esse daqui vai ser o 1, o 2 e o 3, tá? Aí a gente faz um teste só para validar, tá? Isso aqui ficou muito grande, deixa eu tirar aqui. If comp, tá? Get class, get name equals. Olha só, vamos supor, a gente está fazendo esse teste aqui mais por controle mesmo, porque na verdade a gente só tem checkbox, eu nem precisaria fazer esse if, tá? Mas vamos supor que eu tenho vários objetos diferentes chamando esse mesmo tratador, essa mesma classe, né? Eu poderia testar, olha, se for um checkbox faz tal coisa, se for outro faz outra coisa, entenderam? Então, num único método, eu posso testar, ter vários actions listers implementados, mesmo para objetos de classes diferentes, tá? Então, aqui a gente está testando se ele é o checkbox, no nosso caso, óbvio que vai ser. Aqui a gente faz aquela substituição dinâmica. Faz um casting falando qual é o objeto, JCheckbox de comp, então o que vai acontecer? A hora que ele rodar, a primeira vez, ele vai pegar isso daqui e troca por primeira. Primeira está selecionado? Se tiver, escolha, a string, recebe escolhas, mais faz o casting aqui da troca dinâmica, primeira getTest, vai pegar lá o Java. A hora que rodar, o que vai acontecer? Este cara aqui vai virar o quê? Vai virar segunda, e a mesma coisa embaixo. Ele vai rodar, vai ver qual dos 4 caras está marcado, e aí dá pra gente aqui um dialog, aqui tem um /n aqui que ficou perdido aqui. Eu dei um enter e ficou perdido. Mais um /n aqui para poder quebrar a linha. Então, na prática, esse cara vai fazer isso daqui para nós, ó. Então tá aqui, ó, uso da classe JCheckbox, está lá o Java marcado, se eu der um responder, ele trouxe lá o Java. Se eu der lá Java e Python, né, Java e Python. Se eu der marcar lá mais o Delphi, ele vai trazer Java, Python e Delphi. Se eu marcar o C++, Java, C++, Python e Delphi. Se eu desmarco qualquer um, ó, Python e Delphi, tá lá, tá? Beleza. Então tá lá, pessoal. Vamos ver mais um cara, bem parecido com isso, né? Então, na verdade aqui o combo box, o checkbox, perdão, e a gente tem também o botão de rádio button, né? A gente já conhece o botão de rádio button também, né? Ele também serve para selecionar um nome, só que diferente, né? Diferente do checkbox. Qual é a característica do rádio button? Ele é mutuamente exclusivo. Quando eu agrupo eles, um e somente um pode ser selecionado. Eu não consigo marcar 2 opções de rádio, né? A não ser que seja 2 agrupamentos distintos. Eu tenho um grupo X lá e um grupo Y, né? Aí eu consigo, tudo bem, mas dentro daquele cara, aquele conjunto que está agrupado, né? Aí é desse jeito. Então, bem parecido. Importamos as bibliotecas, criamos uma nova classe a partir de herança de JFrame, né? Então, nosso botão opção vai ser uma janela. Os painéis igualzinho que a gente acabou de ver, tá? Para separar, dar um controle mais fino, né? Um rótulo, JLabel e 4 radio buttons. Primeiro, segundo, terceiro e quarto.
tá? Abrimos o nosso construtor aqui na linha 11, fazemos a chamada da superclasse, criamos o nosso container, criamos o nosso border layout, igualzinho o exercício anterior, vinculamos o nosso container, objeto container criado com o nosso objeto gerenciador de layout, criamos o nosso tratador, criamos lá o rótulo, criamos lá o nosso JRadButton, tá? Agora, então uma instância aqui, né? O anterior foi checkbox, esse é RadButton. A mesma ideia do mnemonic, né? Para ter a tecla aceleradora, acabei não mostrando no outro, né? Mostro nesse. Primeiro, segundo e terceiro aqui a gente mudou para Python, né? Em vez de Python. Legal, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, criamos os 4 RadButtons. Só que agora a gente cria um outro cara, Button Group. O Button Group é o que agrupa esses caras, é o que vai agrupar esses caras, tá? Então, ou seja, Button Group, grupo, new, Button Group, e aí eu adiciono esses elementos aqui, ó, né? Então, grupo .add primeiro, segundo, terceiro e 4. Estou falando que esses 4 caras estão agrupados, ou seja, somente um dos 4 eu vou poder estar selecionando. E aqui eu falei, ó, primeiro set selected true. Então o Java já vai vir previamente selecionado. Aí se eu fizesse assim depois, Alexandre, opa, assim não. Se eu fizesse na sequência assim, sei lá, quarto ponto set selected true. O que ia acontecer? Quem que ia vir selecionado? Quem ia vir selecionado ia ser o quarto. Assim não, né? Assim. Ia ser o quarto, porque ele vai marcar o primeiro, depois ele marca o segundo, um e somente um, né? Então a diferença básica é essa, né? Aí se eu quisesse um outro agrupamento, Alexandre, se eu tivesse lá, sei lá, um outro RadButton lá, qual o seu professor preferido, né? Então o que eu ia ter que ter? Eu ia ter lá um primeiro, vamos supor, outro nome, né? Sei lá, prof1 aqui, eu vou chamar de prof1, né? Vou chamar de prof1. Vamos supor que eu tivesse criado esses caras, né? Eu não declarei eles, né? Mas só pra gente ilustrar a ideia, né? Prof1, prof2, né? Prof1, prof2. Quem que é seu professor preferido? Aí você colocava lá, Alexandre, né? VKA. Quem que, ou se não, qual que é o outro? É o Xandão, né? Seria a letra X. Se tivesse um prof3, quem que é o Ale, né? Quem que é o professor 4? É o Xande, né? Então você ia ter essas opções para escolher um desses 4 professores, Alexandre, Xandão, Xande ou Ale, né? E aí eu teria que ter um outro agrupamento, obviamente, né? Eu teria que ter um outro agrupamento aqui, ó, tá? Um grupo 2 aqui, né? E aí em grupo 2 eu ia colocar lá os elementos do grupo 2, né? Prof1, Prof2 e assim sucessivamente, né? Quantos agrupamentos forem necessários eu poderia estar criando, tá? A única coisa que eu vou criar os elementos individualmente e aí eu agrupo eles conforme a nossa necessidade, tá? A necessidade que tua regra precisar, beleza? Bom, aqui isso é só para ilustrar a ideia. Bom, aí o painel inferior, perdão, os painéis superior primeiro, superior new JPanel, colocamos novamente, olha lá, alinhando ele à esquerda, né? E o rótulo, add rótulo, que é o JLabel lá, qual a sua linguagem favorita. Criamos o botão, tá? E vinculamos o nosso botão OK ao nosso listener, tá? O nosso tratador de eventos. Criamos o painel, New JPanel, tá? Aqui a gente vai colocar uma margenzinha para mostrar, acabei não mostrando na outra lá, tá? Coloquei esse outro cara aí, né? Flow Layout Left 10, 10. ADD primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Colocamos eles lá. Inferior New JPanel, outro painel, alinhado à direita, adicionamos o botão, exatamente igual ao outro exercício aqui, né? E vinculamos aí os nossos layouts North, Center e South, né? Um pack para dar aquela atualização, Set Visible True, tá? O nosso principal aqui para poder criar, Public Static Void Main. Criamos um objeto, botão opção, app new, botão opção. Set default close operation exit on close, fechamos, né? E agora o nosso tratador de eventos, public void act performed, string, abrimos ali a escolha. É a mesma ideia, a gente vai varrer o nosso painel do meio ali, ó, meio get component count. Fazemos aqui aquela cópia. Se for um JRadButton, eu faço um casting dele e aqui na verdade vai ser um só, né? Não preciso, vai ser um só o igual,
tá? Nem precisa desse cara aqui também, que a gente só vai ter uma resposta, né? Tá? Então, somente um vai estar selecionado, não vou precisar concatenar nada. A hora que ele entrar aqui vai ser uma única vez, né? Tá vendo? Eu poderia pegar isso daqui, ó, vamos supor que eu tivesse, nesse mesmo caso aqui, ó, tivesse tudo num só, e eu poderia estar fazendo aqui, mesclando uma boa tarefa, né? Vocês mesclarem isso também, uma boa ideia, ó. Vocês mesclarem depois de vocês lá, ó. Se for o rádio, eu quero que faça tal coisa. Se for o checkbox, eu faço outra coisa, tá? Então, então o if serviria bem para isso. Num mesmo evento, olha só, objetos diferentes, rádio, button e checkbox, e eu consigo testar, e no mesmo tratador aqui eu consigo fazer o mesmo código, né? Então você dessa forma também consegue o que? Minimizar o seu código, né, pessoal? Minimizar o seu código fonte aí, tá? Então na prática esse cara, o que vai acontecer com ele? Compila. Opa, tá aqui. Então tá lá. Ó, não sei se vocês perceberam, ó, mas tem uma margenzinha aqui, ó, superior e inferior, tá? Ó, tá vendo que eu dei uma margenzinha aqui, ó? E ó, ficou alinhado à esquerda, isso ficou alinhado à esquerda, mas não tá colado, ó. Depois vocês tiram aquele valor lá, vocês vão ver que vai ficar colado aqui, ó. Então eu dei uma pequena borda, né, 10 por 10. E o botão tá alinhado à direita, ó. Então aqui, ó, se eu pegar lá agora é um só Java ou Python, opa, ou Delphi ou Python, tá? Se eu for com a tecla acelerador, ó, vocês não estão vendo, mas eu vou apertar Alt C, pegou, tá lá, ó, C++, tá lá. Bom, pessoal, para não ficar muito longa essa aula, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Segue lá o canal, compartilha esse vídeo, dá um clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau.